Olá, neste vídeo vamos criar juntos este relatório de vendas no Power BI, que faz uma análise das vendas do mês atual com o mês anterior, calculando as suas diferenças. E neste visual iremos distribuir essas variações ao longo dos meses. Neste relatório poderemos também filtrar por ano e trimestre. Este projeto foi desenvolvido com uma fonte de dados gratuita da Microsoft. Então vamos lá. Com o Power BI Desktop aberto, o primeiro passo é obter dados. Vamos clicar em obter dados. Pesquisar por web, que a nossa fonte de dados está na nuvem. E vou colocar o caminho da nossa fonte de dados, que é esse caminho aqui. Clicar OK. Power BI mostra uma prévia dos dados, as primeiras 200 linhas. Vamos para transformar. Foi aberto o Power Query com essa tabela e as primeiras 1000 linhas e suas colunas. Por ser uma fonte de dados americana, precisamos fazer algumas transformações. E uma delas é corrigir o preço unitário e o frete, que veio como tipo inteiro. Vamos eliminar essa etapa. Observem que o separador decimal é um ponto e precisamos alterar para vírgula. Então vou clicar no preço unitário, transformar, clicar em substituir valores e substituir ponto por vírgula. O mesmo para o frete. Substituir valores, ponto por vírgula. Agora podemos alterar o nome das colunas e os tipos. Aqui vamos deixar como número do pedido. Aqui, número do item, que pode ser inteiro. Aqui temos a data. Mudar o tipo para data. Aqui é o nome do cliente. Não precisamos alterar o tipo, porque é texto. Aqui e-mail. Nome do produto. Só produto. Quantidade. Preço unitário. Clicando 2 vezes no campo. E o frete. Esses dois, vamos alterar o tipo deles para número decimal fixo, que é esse símbolo do dólar. Feito. Agora, vamos adicionar uma nova coluna, que vai ser a multiplicação entre quantidade e preço, mais o frete. Aqui faltou trocar por inteiro. Vamos criar uma nova coluna, clicando em adicionar coluna, coluna personalizada, e vamos escolher aqui quantidade, vezes, clicando 2 vezes na coluna. Primeiro, vamos fazer a multiplicação entre a quantidade e o preço, mais o frete. E teremos como nome da coluna, total da venda. Coluna adicionada. E vamos mudar o tipo para número decimal fixo também. Substituir o nome da tabela por vendas. E está pronto a nossa transformação. Vamos fechar e aplicar.
Com a nossa tabela vendas carregada em nosso Power BI Desktop, agora precisamos de uma tabela de calendário que vai nos auxiliar no cálculo da venda do mês atual com o mês anterior. Para isso eu vou pegar aqui um script e vamos criar uma nova tabela calculada. Em modelagem, nova tabela. E vamos adicionar o script para criar a nossa tabela datas. Esse script vai estar disponível em nosso GitHub do projeto, tá bom? Nesse script temos a função calendar auto, que ele mapeia todas as datas de nosso modelo e cria a nossa tabela. E aqui foi adicionado algumas colunas em nossa tabela. Enter. Tabela criada. Vamos só trocar esse primeiro campo por data. Em modelo, vamos relacionar a nossa nova tabela datas com vendas, através do campo data da venda. Estou puxando o campo e arrastando e soltando em cima de data. Relacionamento criado. E essa setinha indica que a tabela datas vai filtrar vendas. E agora vamos criar as medidas necessárias para nosso relatório. Vou clicar com o botão direito em vendas, nova medida. Nossa primeira medida será total de vendas do mês atual, que vai ser a soma do total da venda. Para testar essa medida, vamos colocar um visual tabela, adicionar a coluna ano-mês e a nossa nova medida total de vendas. Para identificar uma medida, observe que existe ao lado um ícone de uma calculadora. Selecione a medida e aqui temos os totais das vendas por mês. Agora vamos criar uma outra medida que vai ser o total de vendas do mês anterior, que vai ser o calculate. Vamos passar como expressão a soma do total da venda. E o nosso filtro vai ser a função previousMoth. E vamos passar como parâmetro o campo data de nossa tabela calendário. Datas. Fechei o parêntese, previousMoth e fechei o parêntese do calculate. Enter. Medida criada. Agora, antes precisamos ordenar esse campo. Vamos em datas, selecionamos a coluna ano-mês. Vamos classificar essa coluna por ID ano-mês, que é numérico. ID ano-mês. Feito. Vamos voltar para o relatório. E aqui, observe que já temos a nossa data classificada. Julho, agosto, setembro, outubro. Vamos adicionar a nova medida, total de vendas do mês anterior. E aqui você pode observar que em agosto, o total das vendas do mês atual é 561 mil. E 1.008 do mês anterior, de julho. E assim ele vai pegando sempre o valor do mês anterior. Agora vamos criar uma nova medida para calcular a diferença entre os dois meses. Botão direito em vendas, nova medida.
vai ser o nosso mês sobre mês, que nada mais é do que o total da venda do mês atual menos total da venda do mês anterior. Vamos adicionar. E aqui já podemos observar a diferença do mês atual com o mês anterior. E nossa última medida vai ser a variação dessa diferença com o mês anterior. Então, direito, vendas, nova medida, vai ser mês sobre mês, em percentual. Vamos usar o divide, diferença com o total das vendas do mês anterior. E teremos esse valor em decimal. Está aqui em decimal, vamos converter para percentual. Temos agora a variação das diferenças. Já temos nosso primeiro visual pronto. Vamos só adicionar aqui um título. Vamos chamar de mês atual versus mês anterior. E vamos colocar aqui do lado. Nosso segundo visual vai ser o gráfico de colunas clusterizado. O eixo X vai ser o mesmo do ano mês, tá bom? Ano mês. E no Y, nossas medidas. Total de vendas do mês anterior e total de vendas do mês atual. Nosso segundo visual está pronto. E nosso terceiro visual, ele vai exibir a variação das diferenças. Então, um bom visual para exibir variação é o gráfico de área. No eixo X, ano mês. E no Y, nossa medida mês sobre mês em percentual. Agora vamos suavizar esse gráfico. Em linhas, vamos mudar o tipo de linha para suave. E agora vamos adicionar nossos filtros. Vamos usar o visual segmentação de dados. E escolher ano. A configuração da segmentação para a lista vertical. Filtro já está funcionando. E agora um filtro para trimestre. Segmentação de dados. Em datas,
Vamos selecionar trimestre. Filtro funcionando. Aqui em cima, vamos colocar o nosso Big Number, que é o total das vendas. Todas as vendas. Ok. Agora, só está faltando o acabamento final do nosso relatório. Vamos adicionar o nosso background. Para isso, eu vou clicar em formato, tela de fundo, e vou procurar na nossa imagem. Foi adicionado a imagem e agora vamos zerar a transparência para que a imagem apareça. Então agora é só enquadramento. Aqui vamos arrumar o nosso filtro. Filtro arrumado. Definir uma altura para nosso primeiro visual. Vamos colocar 285 pontos de altura. Aqui também 285 pontos. Vamos alterar o título, clicando duas vezes. E alterar a fonte. Colocar essa fonte, tamanho 12. Vamos reduzir o nome da legenda. Para isso, clicar no visual e trocar aqui e reduzir aqui para mês anterior e esse outro mês atual. Aqui já melhorou. Aqui também, nossa tabela, podemos reduzir os títulos. Mês atual, mês anterior. Vamos eliminar esses cabeçalhos, tanto do eixo X quanto do Y. Eixo X, não precisamos do título nem do Y. Para ter mais espaço em nosso visual. Vamos repetir o mesmo aqui também, de variação. Eixo X e eixo Y. Eliminando os títulos. Enquadramento. Aqui vamos reduzir para 25 o tamanho desse texto. E vamos trocar
esse título para vendas totais. Agora vamos colocar um título no nosso relatório, inserir caixa de texto. Aqui usamos tamanho 18. Vamos trazer a logomarca da Adventure Works. Vamos em inserir, imagem. Colocando esse PNG transparente. E para finalizar, vamos aplicar as cores da nossa marca, Adventure Works. Nesse primeiro visual, em cores da coluna, vou selecionar mês anterior e colocar a cor do verde mais escuro da marca, que é esse código em hexadecimal. E agora vamos trocar a cor do mês atual pelo laranja da marca. Feito. Vamos usar no visual de variação também o laranja. Em linhas, cores. Feito. No Big Number, vamos usar o verde mais escuro. E agora vamos melhorar a nossa tabela. Nessa coluna mês atual, vamos destacar num verde mais claro. Em coluna específica, vamos selecionar mês atual e a cor da tela de fundo, vamos usar um verde claro. Vou pegar esse bem clarinho aqui. Feito. Na coluna das diferenças, vamos destacar em vermelho os valores negativos. Então, para isso, em elementos da célula, vamos selecionar mês sobre mês e trocar a cor da fonte. E aí vamos estabelecer aqui uma regra para essa coluna. Então, para valores maiores que o negativo, vou colocar aqui vários 9 em número, e menor que 0, destaque em vermelho. Esse é o resultado. Vou adicionar uma nova regra para valores maiores que 0 e menor, vou deletar aqui o 0 para ele pegar o máximo. Destaque em verde escuro. Vou colocar aqui um verde bem escuro. E OK. Coluna formatada. O mesmo vamos fazer para variação em percentual. E colocar um ícone. Seta para cima, positivo, seta para baixo, negativo. Clicando no visual, elementos da célula,
month over month, percentual. Primeiro, cor da fonte, usando a regra. For maior ou igual que menos 999, número. E menor que zero, vermelho. Nova regra, maior que zero. Sempre observe se está em número aqui, para não misturar número com percentual. Maior que zero e menor que máximo. Utilize o verde escuro, bem escuro. Feito. E agora o ícone. Mesma regra. Habilita ícones, clica no FX, já está em regra. O que for maior ou igual que menos 999, número. E menor que zero, número também, use seta para baixo. Os valores negativos. Menor que zero. Para maior que zero, número. E menor que máximo, menor ou igual a máximo, use seta para cima. Fechou? Ok. Então, projeto finalizado. Filtros funcionando. Trimestre. Ctrl, pode selecionar vários. Ctrl, selecionando vários. Agora vamos publicar esse projeto em nossa workspace. Para isso, vamos para a página inicial, publicar. Salvar o projeto. Relatório de vendas. Colocar nessa pasta. Salvar. Na minha workspace. Relatório publicado. Agora vamos abrir o nosso relatório. E esse é o resultado do nosso relatório publicado. Clicando aqui para visualizar em full screen. Fechamos o projeto. Então, finalizando nossa aula, esse é o resultado do nosso relatório publicado no Power BI Service. Espero que tenha gostado da aula e até a próxima.